Eu descobri que estava vivendo uma mentira quando encontrei os diários da minha própria mãe, escondidos debaixo da cama dela no hospital. Naquelas páginas amareladas, escritas com a letra trêmula de quem estava morrendo, eu li o que ela realmente pensava sobre o filho que eu tinha me tornado. E nesse momento, com o cheiro de desinfetante queimando minhas narinas e o barulho dos aparelhos ecoando no quarto, eu entendi que tinha perdido 15 anos da minha vida defendendo algo que me transformou no tipo de pessoa que minha própria mãe não conseguia mais reconhecer. Meu nome é Rafael. Tenho 32 anos hoje. E durante 15 anos da minha vida, eu fui um militante de esquerda radical. Não era só política para mim. Era religião. Era identidade. Era tudo que eu sabia sobre mim mesmo. Quando eu acordo de manhã agora, olho no espelho e ainda reconheço no meu rosto as marcas de quem eu era. As rugas de expressão que se formaram de tanto franzir a testa em indignação. O jeito que minha boca ainda se contorce naturalmente quando ouço certas palavras. Meu corpo foi moldado por anos de raiva. Eu cresci numa família de classe média em Belo Horizonte. Meu pai era contador, minha mãe, professora de português. Eles sempre foram pessoas simples, trabalhadoras, que acreditavam no esforço e na honestidade. Lembro do cheiro de bolo de fubá que vinha da cozinha nos domingos de manhã, enquanto meu pai lia o jornal na varanda. O som da máquina de escrever da minha mãe batucando suas correções de redação até tarde da noite. Era uma vida comum, previsível, estável. Mas eu odiava essa estabilidade. Eu tinha 17 anos quando entrei na Faculdade de Ciências Sociais na UFMG. E foi lá que tudo começou a mudar, não de uma vez. Foi devagar, como um veneno que vai se espalhando pelo corpo sem que você perceba. No primeiro dia de aula, sentei ao lado de uma garota chamada Marina. Ela tinha cabelo cacheado, sempre despenteado, e usava uma camiseta com o rosto do Che Guevara desbotado de tanto lavar. Quando ela falava sobre desigualdade social, seus olhos brilhavam de um jeito que eu nunca tinha visto antes, como se ela soubesse de segredos que o resto do mundo não conhecia. Marina me apresentou ao centro acadêmico. Me levou para as primeiras reuniões. Eu lembro da primeira vez que entrei naquela salinha apertada no subsolo da faculdade. Tinha uns 15 jovens sentados em círculo, fumando cigarro e falando sobre revolução como quem fala sobre o jantar. O ar estava pesado de fumaça e de convicção. E quando eles me olharam, quando me fizeram perguntas sobre o que eu pensava sobre o sistema, sobre a burguesia, sobre a luta de classes, eu senti pela primeira vez na vida que fazia parte de algo maior que eu mesmo. Foi viciante. Durante os primeiros meses, eu só escutava. Absorvia cada palavra como uma esponja. Lia os livros que eles recomendavam. Marx, Gramsci, Paulo Freire. E a cada página que eu virava, sentia que meus olhos se abriam para uma realidade que tinha estado sempre ali, mas que eu nunca tinha conseguido enxergar. O mundo era injusto. O sistema estava podre. E eu, até então, tinha sido cúmplice dessa injustiça por viver minha vidinha burguesa sem questionar nada. A culpa veio primeiro. Depois, veio a raiva. Comecei a ver meus pais com outros olhos. Meu pai, trabalhando como contador, não era mais um homem honesto tentando sustentar a família. Era um explorador do sistema capitalista. Alguém que lucrava com a contabilidade de empresas que exploravam trabalhadores. Minha mãe, professora em escola particular, não estava educando crianças. Estava reproduzindo a ideologia burguesa, moldando futuras gerações para aceitar a opressão sem questionar. E eu comecei a falar. Lembro da primeira briga séria que tive com eles. Era um domingo qualquer. A gente estava almoçando e meu pai comentou sobre um aumento de impostos que tinha saído no jornal. Ele disse que o governo estava exagerando, que já era difícil manter o negócio funcionando. E eu explodi. Falei que ele não entendia nada sobre luta de classes, que estava alienado, que era impossível conversar com alguém tão burguês quanto ele. A expressão no rosto da minha mãe naquele momento ainda me assombra. Era uma mistura de choque, tristeza e medo, como se o filho dela tivesse sido sequestrado e substituído por um estranho. Ela tentou falar alguma coisa, mas eu já tinha saído de casa batendo a porta. Eu achei que estava certo. Achei que eles é que estavam perdidos. A partir dali, as coisas só pioraram. Comecei a passar mais tempo no centro acadêmico do que em casa. Marina e eu começamos a namorar, e ela me apresentou para grupos ainda mais radicais, coletivos que se reuniam em casas abandonadas, militantes que tinham dedicado a vida inteira à revolução.
Gente que falava sobre tomada do poder como quem planeja uma viagem de fim de semana. O discurso foi ficando mais pesado. Não era mais só sobre desigualdade social. Era sobre guerra, sobre inimigos, sobre a necessidade de destruir o sistema antes que ele destruísse a humanidade. E eu engolia cada palavra como se fosse verdade absoluta, porque essas pessoas pareciam ter certeza de tudo. E eu precisava desesperadamente de certeza. Parei de ir às aulas que não me interessavam. Só estudava teoria marxista, sociologia crítica, história das revoluções. Minha letra mudou. Ficou mais angular, agressiva. Comprei roupas pretas. Deixei o cabelo crescer. Quando me olhava no espelho, via um revolucionário. Alguém importante, alguém que faria a diferença no mundo. Mas isso não foi o pior. O pior veio depois. Se você já sentiu que estava perdendo alguém que ama por causa de ideologia, fica comigo até o final. E se isso faz sentido para você, deixa o like agora. Isso me ajuda a continuar contando essas histórias que ninguém tem coragem de contar. A transformação não aconteceu de uma vez. Foi gradual, como água fervendo devagar. Primeiro foram as amizades. Parei de falar com colegas da escola que não compartilhavam minhas convicções políticas. Depois foram os familiares, tios, primos, avós. Todos foram sendo cortados da minha vida, um por um, conforme eu descobria que eles eram reacionários ou alienados demais para entender a verdade. Marina me ajudava nesse processo. Ela tinha uma teoria para tudo. Dizia que era necessário fazer uma limpeza ideológica na vida, que não dava para manter vínculos com pessoas que representavam o sistema que a gente estava lutando para derrubar, que era uma questão de coerência. E eu acreditei. Lembro de uma tarde específica, devia ser outubro de 2018, quando decidi confrontar meu pai sobre o trabalho dele. Encontrei ele na mesa da cozinha, organizando as contas da casa como fazia todo mês. As notas fiscais espalhadas, a calculadora biptando, ele com aqueles óculos de leitura na ponta do nariz. O cheiro de café passado ainda pairava no ar. Sentei na frente dele e comecei a falar sobre como o trabalho dele era moralmente indefensável. Como ele estava sendo conivente com a exploração capitalista. Como não dava mais para fingir que era só um trabalho inocente. Minha voz foi subindo de tom conforme eu falava. E as palavras saíam da minha boca como balas. Ele me ouviu em silêncio, tirando os óculos devagar e limpando as lentes com a camisa. Quando terminei meu discurso, ele me olhou com aqueles olhos cansados que eu conhecia desde criança e disse só uma frase: "Filho, eu não te reconheço mais." Levantei da mesa e saí. Não porque me senti culpado. Saí porque estava com raiva. Raiva de ter um pai tão limitado, tão incapaz de enxergar a realidade. Raiva de ter nascido numa família tão burguesa, tão acomodada com a injustiça do mundo. Naquela noite, liguei para Marina chorando. Não de tristeza, de frustração. E ela me consolou dizendo que isso era normal, que todo revolucionário passava por esse momento de ruptura com a família. Que era doloroso, mas necessário. Que eu estava crescendo politicamente. E eu me senti melhor, mais forte, mais convicto. Durante os meses seguintes, comecei a me envolver em ações mais radicais. Não era mais só teoria, era prática. Invasões de propriedades privadas, manifestações que sempre terminavam em confronto com a polícia, pichações em prédios públicos. E cada ação me dava uma sensação de propósito que eu nunca tinha sentido antes. Como se finalmente estivesse fazendo diferença no mundo. O grupo foi ficando menor e mais fechado. Algumas pessoas saíram porque acharam que estávamos indo longe demais. Outras foram expulsas por não serem revolucionárias o suficiente. Sobrou um núcleo duro de uns 10 militantes que se reuniam toda semana numa casa velha no bairro Floresta. As paredes eram descascadas, tinha infiltração no teto, e o cheiro de umidade misturado com cigarro criava uma atmosfera quase mística para nossas reuniões. Foi nessa casa que conheci o João. Ele era uns 10 anos mais velho que eu. Tinha participado de movimentos revolucionários na década de 90. E falava sobre a necessidade de radicalização total, com uma convicção que me impressionava. João tinha cicatrizes nas mãos de confrontos antigos, falava baixo e sempre olhava nos seus olhos quando conversava contigo. Ele se tornou meu mentor.
E aqui é onde a história muda completamente. João me ensinou que não bastava ser contra o sistema. Era preciso estar disposto a sacrificar tudo por ele. A família, os amigos, o conforto, a segurança, tudo. Porque a revolução exigia dedicação total. E quem não estava disposto a dar tudo não merecia fazer parte da mudança. Comecei a trabalhar meio período numa ONG ligada ao movimento. Ganhava muito pouco, mas isso não importava. Eu estava vivendo para a causa. Acordava cedo para colar cartazes pela cidade. Passava as tardes organizando protestos. As noites eram dedicadas aos estudos marxistas e às reuniões do grupo. Não sobrava tempo para mais nada. E eu gostava assim. Minha aparência mudou completamente. Emagreci uns 15 quilos. Não porque estava fazendo dieta, mas porque não tinha tempo nem dinheiro para comer direito. Minha pele ficou pálida de passar tanto tempo em ambientes fechados. Meus olhos desenvolveram uma expressão que eu só conseguia descrever como alertas. Como se eu estivesse sempre procurando por inimigos. E talvez eu estivesse. Parei de falar com meus pais por completo. Não atendia telefone. Não respondia mensagem. Quando eles apareciam na faculdade tentando conversar comigo, eu saía pela porta dos fundos. Marina dizia que era isso mesmo que eu tinha que fazer. Que eles representavam meu passado burguês, e eu não podia deixar que me puxassem de volta. Me conta nos comentários. Você já passou por isso? Já sentiu sua família se afastando por causa de política? Escreve aí. Eu leio todos os comentários. O isolamento foi ficando cada vez mais profundo. O mundo se resumia ao grupo, às reuniões, às ações. Era uma bolha perfeita onde todos pensavam igual. Onde todas as nossas convicções eram reforçadas diariamente. Onde qualquer questionamento era visto como fraqueza ideológica. Nessa época, eu já tinha desenvolvido uma linguagem própria. Falava usando termos que só os iniciados entendiam. Consciência de classe, luta anti-imperialista, revolução permanente. Eram palavras que funcionavam como senha, como prova de que eu era um dos escolhidos, um dos que enxergavam a verdade. O que eu vou te contar agora, eu nunca contei para ninguém. Em março de 2019, o grupo decidiu planejar uma ação que iria além dos limites legais. Não vou entrar em detalhes, mas envolvia a invasão de um banco privado durante a madrugada. Não para roubar dinheiro, mas para destruir documentos e computadores como forma de sabotagem ao sistema financeiro. Era uma operação que exigia meses de planejamento e que colocaria todos nós em risco de prisão. E eu topei sem hesitar. Durante semanas estudamos plantas do prédio, horários de segurança, rotas de fuga, compramos equipamentos, definimos papéis. Minha função seria desativar o sistema de alarme enquanto outros membros do grupo se encarregavam da destruição propriamente dita. Era arriscado, ilegal e potencialmente perigoso. Mas eu estava disposto a fazer qualquer coisa pela revolução. 3 dias antes da ação, recebi uma ligação no meio da madrugada. Era a Marina, chorando. No primeiro momento pensei que ela estava com medo da operação. Mas não era isso. Ela estava me ligando do hospital. Minha mãe tinha sofrido um infarto e estava internada na UTI. Eu desliguei o telefone. Não era frieza. Era coerência ideológica. Eu não podia deixar que problemas pessoais me desviassem da missão revolucionária. Minha mãe representava tudo aquilo que eu estava lutando para destruir. O burguesismo, a alienação, o conformismo com o sistema. Se ela estava sofrendo, era consequência das próprias escolhas dela. Pelo menos foi isso que eu disse para mim mesmo naquela madrugada. Deitado no colchão de solteiro do meu quarto alugado, olhando para o teto descascado e sentindo meu coração bater tão forte que parecia que ia explodir. Mas uma parte de mim, uma parte pequena e sufocada que eu tentava ignorar há meses, sussurrava que eu estava sendo um monstro. Se você está acompanhando até aqui, se inscreve no canal. Sério. O que vem agora é a parte mais difícil de contar. A operação foi um desastre completo. Não pelos motivos que você imagina. A invasão em si funcionou perfeitamente. Conseguimos entrar, destruir o que queríamos destruir e sair sem ser detectados. O problema foi o que aconteceu depois. 3 dias após a ação, a polícia prendeu 2 membros do nosso grupo. Não sei como eles descobriram, mas descobriram. E em questão de horas, toda a nossa rede foi exposta. Nomes, endereços, planos futuros. Tudo vazou. Eu e Marina conseguimos fugir. Passamos 2 semanas escondidos numa chácara no interior, dormindo em camas de campanha e comendo miojo todos os dias.
Era outono, fazia frio, e o silêncio da roça contrastava violentamente com a agitação constante que tinha se tornado minha vida. Foi nesse silêncio que comecei a pensar. Não sobre política, não sobre revolução, sobre minha mãe. Durante aqueles dias na chácara, eu ficava olhando para as estrelas e lembrando de coisas que tinha esquecido. Como ela me ensinava a fazer origami quando eu era criança. Como lia histórias para mim toda noite antes de dormir, fazendo vozes diferentes para cada personagem. Como me levava no colo quando eu ficava doente, cantando baixinho no meu ouvido até eu adormecer. E comecei a sentir algo que não sentia há muito tempo. Saudade. Não saudade da ideologia. Saudade da minha mãe. Marina percebeu minha mudança de humor e começou a ficar preocupada. Dizia que eu estava amolecendo politicamente. Que não podia deixar que sentimentos pequeno-burgueses me desviassem da luta. Que minha família era o passado e a revolução era o futuro. Mas eu não conseguia parar de pensar na minha mãe internada no hospital. Talvez morrendo, e eu nem sequer tinha ido visitá-la. Quando voltamos para a cidade, 2 semanas depois, descobri que ela ainda estava internada. Seu estado tinha se estabilizado, mas os médicos disseram que ela precisava de cirurgia. Uma cirurgia cara, complicada, que meu pai estava tendo dificuldade para pagar. E pela primeira vez em meses, eu quis ajudar. Marina ficou furiosa quando soube que eu estava pensando em visitar minha mãe. Disse que era uma armadilha. Que minha família estava usando a doença como chantagem emocional para me trazer de volta para a vida burguesa. Que eu estava traindo tudo aquilo em que acreditávamos. E naquele momento, olhando nos olhos dela, vendo aquela fúria fanática que eu conhecia tão bem porque também vivia dentro de mim, eu me perguntei pela primeira vez em anos: o que diabos eu tinha me tornado? Eu achava que tinha chegado no fundo. Eu estava errado. 2 noites depois, Marina me deu um ultimato. Ou eu esquecia definitivamente minha família e me dedicava inteiramente à luta, ou nosso relacionamento acabaria. E não só nosso relacionamento. Minha participação no movimento também. Ela disse que não dava para confiar em alguém que ainda tinha vínculos emocionais com a burguesia. Sentamos na cama daquele quarto pequeno e escuro onde morávamos juntos há quase um ano. O cheiro de cigarro impregnado nas cortinas. O barulho do trânsito lá fora. As paredes cheias de cartazes do Che Guevara e frases revolucionárias escritas à mão. E ela me disse, com a voz mais fria que eu já ouvi na vida: escolhe. Ou é a revolução, ou é sua família burguesa. Não pode ser os dois. Eu olhei para ela e vi uma estranha pela primeira vez. Não a garota apaixonada por justiça social que eu tinha conhecido na faculdade, mas alguém que tinha sido transformada pela ideologia numa máquina de julgar, condenar e excluir. Alguém incapaz de sentir compaixão por quem não pensasse exatamente igual. E percebi que eu tinha me tornado a mesma coisa. Aquela noite não consegui dormir. Fiquei olhando para o teto, ouvindo a respiração dela ao meu lado, e tentando entender como tinha chegado àquele ponto. Como tinha deixado que uma causa, por mais nobre que fosse no começo, me transformasse numa pessoa capaz de abandonar a própria mãe doente. De manhã, quando Marina saiu para uma reunião do movimento, peguei meus poucos pertences e fui embora. Não sabia para onde ir. Não tinha dinheiro. Não tinha amigos fora do movimento. Não tinha família falando comigo. Caminhei pelas ruas de Belo Horizonte durante horas, carregando uma mochila com 3 camisetas e um exemplar grifado do Capital do Marx. Eram 2 da tarde quando parei em frente ao hospital, onde minha mãe estava internada. Se você conhece alguém que está passando por isso agora, manda esse vídeo para essa pessoa. Não para convencer, só para mostrar que tem alguém que entende. O hospital cheirava a desinfetante e tristeza. Meus tênis faziam barulho no piso encerado enquanto eu procurava o quarto dela. Quarto 324. Terceiro andar. Ala de cardiologia. Parei na porta e fiquei olhando ela pelas grades de vidro antes de entrar. Minha mãe, que sempre foi uma mulher forte e decidida, parecia frágil na cama do hospital. Magra demais, pálida, com fios conectados ao peito e um monitor bipando ao lado. Seus cabelos, que ela sempre mantinha arrumados, estavam despenteados e grisalhos. Bati na porta devagar. Ela virou a cabeça e me viu. A expressão no rosto dela naquele momento foi a coisa mais dolorosa que já presenciei na minha vida. Era alívio, felicidade, tristeza e medo. Tudo ao mesmo tempo. Como se ela estivesse vendo um fantasma.
como se não soubesse se eu era real ou se estava sonhando. Oi, mãe. Foi tudo que consegui falar. Ela começou a chorar. Não um choro alto, dramático. Um choro silencioso, com lágrimas escorrendo pelo rosto e o peito subindo e descendo de forma irregular. Estendeu a mão na minha direção, e eu me aproximei da cama. Quando segurei a mão dela, senti o quanto ela tinha emagrecido. A pele estava mais fina, mais fria. As veias apareciam azuladas sob a pele translúcida. E naquele toque, naquela conexão física que eu não tinha há mais de um ano, algo dentro de mim desmoronou completamente. Eu senti tanto a sua falta, ela sussurrou, apertando minha mão com uma força que não imaginava que ela ainda tivesse. E eu comecei a chorar também. Não conseguia parar. Anos de raiva, de fanatismo, de certezas absolutas se desfizeram naqueles minutos ao lado da cama da minha mãe. Eu tinha esquecido o que era amor incondicional. Tinha esquecido o que era ser aceito sem precisar provar nada. Sem precisar passar por nenhum teste ideológico. Ficamos assim por um tempo, sem falar nada. Só segurando as mãos e chorando. Quando consegui me controlar, ela me contou o que tinha acontecido. O infarto tinha sido causado pelo estresse dos últimos meses. Ela e meu pai tinham tentado me procurar várias vezes, mas eu sempre os rejeitava. Eles não entendiam o que tinha acontecido comigo. Não entendiam como o filho que eles criaram tinha se transformado numa pessoa tão cheia de raiva e ressentimento. Meu pai chegou ao hospital no final da tarde. Quando me viu ali, sentado ao lado da cama, seu rosto passou pelas mesmas expressões que o da minha mãe. Alívio, medo, esperança. Ele se aproximou devagar, como quem se aproxima de um animal ferido que pode atacar a qualquer momento. E talvez fosse exatamente isso que eu era. Filho, ele disse, a voz embargada. Que bom que você veio. E aqui começa a parte que eu tenho vergonha de contar. Naquela primeira conversa, eu ainda tentei justificar meu comportamento. Falei sobre desigualdade social, sobre luta de classes, sobre a necessidade de escolher um lado na história. Usei todo o arsenal retórico que tinha desenvolvido ao longo dos anos para tentar explicar por que tinha sido necessário me afastar deles. Meus pais me ouviram em silêncio. Não rebateram. Não discutiram. Só ouviram. E quando terminei meu discurso, minha mãe disse uma frase que ecoou na minha cabeça por dias. Filho, eu não me importo com suas ideias políticas. Eu só quero ter meu filho de volta. Foi então que entendi o absurdo da situação. Eu tinha passado anos odiando meus pais por serem burgueses, por não entenderem a luta de classes, por serem politicamente limitados. Mas eles nunca me odiaram por ter virado militante. Eles só queriam que eu voltasse para casa. O amor deles era incondicional. O meu tinha se tornado condicionado à aprovação ideológica. Comecei a visitar minha mãe todos os dias. Chegava de manhã e só saía à noite. Conversávamos sobre tudo, menos sobre política. Ela me contava histórias da família que eu tinha esquecido. Me mostrava fotos antigas que meu pai trouxe de casa. Me falava sobre os planos que tinham para quando ela saísse do hospital. E lentamente, dia após dia, eu comecei a lembrar de quem eu era antes da ideologia tomar conta de tudo. Uma tarde, minha mãe me pediu para pegar uns livros que estavam no quarto dela em casa. Disse que queria reler algumas coisas enquanto se recuperava. Meu pai me deu as chaves e eu fui até lá. A casa estava exatamente como eu lembrava. O cheiro familiar de lavanda que minha mãe sempre usava. Os móveis da sala arrumados do mesmo jeito. Minha antiga foto de formatura do ensino médio ainda pendurada na parede. Entrei no quarto deles para pegar os livros. E foi procurando debaixo da cama que encontrei uma caixa de sapatos empoeirada, meio escondida atrás de outras coisas. Curiosidade. Abri. Dentro havia dezenas de diários. Pequenos cadernos encadernados onde minha mãe escrevia desde que eu era criança. Não resisti. Peguei o mais recente e comecei a ler. E foi então que tudo desmoronou. Comenta aqui embaixo. Você já teve um momento assim? Um momento que te fez questionar tudo que você acreditava? As primeiras páginas falavam sobre coisas cotidianas. O trabalho dela na escola, problemas de saúde do meu pai, planos para a reforma da cozinha. Mas conforme eu ia virando as páginas, comecei a encontrar trechos sobre mim. Rafael está mais distante. Não sei o que aconteceu, mas ele parece outra pessoa. Tentei conversar com ele hoje sobre os estudos.
Ele me respondeu de um jeito tão agressivo que me assustei. Que menino é esse? Será que fizemos algo errado? Será que falhamos como pais? Não consigo entender o que aconteceu com nosso filho. Cada página era uma punhalada. Via ali o sofrimento silencioso da minha mãe tentando entender por que o filho dela tinha se transformado num estranho. Via as lágrimas dela registradas em palavras. Via o amor incondicional dela sendo testado dia após dia pela minha arrogância e minha frieza. Mas havia uma passagem específica, escrita poucos dias antes do infarto, que me destruiu completamente. Hoje, o Rafael passou aqui em casa, não para nos ver. Só para pegar umas coisas que tinha esquecido. Nem olhou na minha direção. Tratou a gente como se fôssemos estranhos. Ou pior, como se fôssemos inimigos. Fico me perguntando onde foi que erramos. Fico me perguntando se algum dia vou ter meu filho de volta. Ou se perdi ele para sempre para essa raiva que tomou conta dele. Sonho quase todas as noites com o menino que ele era. O menino que ria, que me abraçava, que me contava os segredos dele. Esse menino ainda existe em algum lugar? Ou a gente perdeu ele para sempre? Sentei no chão do quarto e chorei como não chorava desde criança. Chorei pela dor que tinha causado. Chorei pelos anos perdidos. Chorei pela pessoa horrível que eu tinha me tornado. E naquele momento, sozinho no quarto dos meus pais, rodeado pelos diários da minha mãe e pelo cheiro de casa que eu tinha esquecido que sentia falta, eu tive a minha epifania. Eu não era um revolucionário. Eu era um fanático. Não tinha dedicado minha vida à justiça social. Tinha dedicado ela ao ódio, ao ressentimento, à necessidade neurótica de me sentir superior moralmente aos outros. A ideologia não tinha me libertado. Tinha me aprisionado numa bolha de arrogância e crueldade. Eu tinha me tornado tudo aquilo que dizia combater: intolerante, autoritário, incapaz de dialogar, incapaz de amar. As horas seguintes foram confusas. Liguei para Marina tentando explicar o que tinha descoberto. Mas ela desligou o telefone na minha cara. Tentei entrar em contato com outros membros do grupo, mas todos me ignoraram. Em questão de horas, eu tinha virado persona non grata no movimento. E pela primeira vez em anos, isso não me deixou triste. Me deixou aliviado. Voltei para o hospital e contei tudo para minha mãe. Falei sobre os diários, sobre a dor que eu tinha causado, sobre o quanto me arrependo de ter desperdiçado tantos anos odiando pessoas que só queriam me amar. Ela me ouviu sem me interromper. E quando terminei, disse apenas: "Bem-vindo de volta, meu filho." A recuperação não foi fácil, nem a dela, nem a minha. Levou meses para que eu conseguisse me desfazer completamente da linguagem, dos hábitos e dos preconceitos que tinha desenvolvido durante os anos de militância. Levou ainda mais tempo para reconstruir a confiança dos meus pais. Mas aos poucos, passo a passo, a gente foi se reaproximando. Voltei a morar com eles temporariamente. Arrumei um emprego numa livraria. Comecei a fazer terapia. E lentamente, muito lentamente, comecei a me reconectar com a pessoa que eu era antes de toda essa loucura. Hoje, 3 anos depois, posso dizer que aprendi algumas coisas importantes. A primeira é que qualquer ideologia que te obriga a odiar sua própria família não é libertadora. É escravidão mental. A segunda é que a verdadeira justiça social começa em casa, com amor, compreensão e respeito pelas pessoas que te amam incondicionalmente. A terceira, e talvez mais importante, é que fanatismo não tem lado político. Pode estar na esquerda, pode estar na direita. O que importa não é o conteúdo da crença, mas a forma como ela transforma as pessoas. E qualquer forma de pensamento que te torna incapaz de sentir empatia pelos outros, que te convence de que você é moralmente superior, que te isola de quem te ama, é perigosa. Não estou aqui para te convencer de nada politicamente. Não estou aqui para falar que a direita é melhor que a esquerda, ou vice-versa. Estou aqui para te avisar sobre algo mais profundo e mais perigoso do que política. O fanatismo que pode crescer dentro de qualquer um de nós quando paramos de questionar nossas próprias certezas. Minha mãe se recuperou completamente. Hoje ela tem 72 anos, e ainda corrige redações de estudantes particulares na mesa da cozinha. Meu pai aposentou do escritório de contabilidade, e agora dedica o tempo livre a um projeto de alfabetização de adultos, numa ONG do bairro. Irônico, né? Eles sempre foram mais engajados socialmente do que eu durante minha época de revolucionário. Marina seguiu a vida dela.
Soube por amigos em comum que ela saiu do movimento também, alguns meses depois de mim. Não sei os detalhes, e não quero saber. Espero que ela esteja bem. Espero que ela tenha conseguido encontrar a paz que eu encontrei. O João foi preso alguns meses depois da nossa operação no banco. Soube que pegou 3 anos de cadeia. Não sinto raiva dele. Na verdade, sinto pena. Ele dedicou a vida inteira a uma causa que consumiu qualquer capacidade que ele podia ter tido de ser feliz, de amar, de viver uma vida normal. E no final das contas, o que ele conseguiu? O que qualquer um de nós conseguiu? Nada. Absolutamente nada. O mundo continuou girando. A desigualdade social continuou existindo. Os problemas que nos deixavam indignados continuaram sem solução. A única diferença é que a gente desperdiçou anos das nossas vidas, odiando pessoas que não mereciam ser odiadas. Hoje eu trabalho como editor numa pequena editora independente. Não ganho muito, mas ganho o suficiente para viver com dignidade. Tenho alguns amigos verdadeiros, pessoas que me aceitam como sou, sem me exigir pureza ideológica. Namoro uma garota chamada Ana, que trabalha como enfermeira, e que tem a mesma idade que Marina tinha quando nos conhecemos, mas que é fundamentalmente diferente. Ana não quer salvar o mundo. Ela só quer cuidar bem dos pacientes dela e ser feliz. E sabe de uma coisa? Isso é mais revolucionário do que qualquer coisa que eu fiz nos meus tempos de militante. Porque revolução verdadeira não é destruir o que existe. É construir algo melhor. E você não constrói nada melhor com ódio. Você só constrói com amor. Se esse relato te tocou de alguma forma, deixa o like. Se inscreve se você ainda não é inscrito. E comenta. Mesmo que seja para discordar. Nos vemos no próximo relato. E se você chegou até aqui, talvez essa história não seja só minha. Talvez seja sua também. Talvez seja de alguém que você conhece. E se for, quero que você saiba de uma coisa. Nunca é tarde demais para voltar para casa. Nunca é tarde demais para escolher o amor ao invés do ódio. Nunca é tarde demais para descobrir que as pessoas que realmente importam são aquelas que te amam do jeito que você é, não do jeito que acham que você deveria ser. Eu perdi anos. Perdi pessoas. Perdi parte de quem eu era. Mas pelo menos agora eu sei quem eu não quero mais ser. E talvez, no final das contas, essa seja a única revolução que realmente importa. A revolução dentro de nós mesmos.